Salve, salve, amigos da Jovem Pan! Sejam bem-vindos aqui, começando mais um episódio aqui do Conexões em Pauta. Sempre um assunto interessante trazendo para você aqui. E, claro, é sempre muito bacana saber que você está aí com a gente. Vamos lá? Bom, a gente está recebendo hoje aqui, atenção, a Aline Zotelli. Ela é graduada em Secretariado Executivo Bilíngue pelo Instituto de Ensino Superior da FUNLEC, especialista em assessoria executiva e mestre em assessoria de administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, em Portugal. Muito bem, lá na Europa. Seja muito bem-vinda aqui, Aline. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Poxa vida, lá de Portugal. Primeiro vamos começar falando sobre isso aqui. Portugal, o que você foi fazer em Portugal? Você foi direto lá para se formar? Você estava lá, aproveitou a oportunidade? Como é que foi que aconteceu isso aqui? Muito obrigada pela oportunidade. Eu fui a Portugal para fazer o mestrado por uma parceria. Eu sou servidora pública federal no Instituto Federal de Educação e o Instituto Federal fez uma parceria com o Instituto Politécnico do Porto para promover esse mestrado, né, para dar oportunidade para os servidores do Instituto Federal de se capacitarem lá na Europa, né? Então foi uma oportunidade muito relevante para a gente. E aí nós fomos num grupo de servidores do Instituto Federal, na primeira turma 12 pessoas, e aí ficamos lá uma temporada para estudar, como numa oportunidade de imersão no mestrado, né? Porque o mestrado hoje aqui, por exemplo, no Brasil, ele é semanal. Nós fizemos tudo de uma vez, assim, o semestre corrido foi bem intenso, mas foi bem gostoso. Foram só 6 meses? Não, na verdade a gente fez vários encontros, então a gente ia, ficava temporadas, voltava, depois voltava para lá e assim nós fomos por 4 vezes. Você falou semestre, eu falei, de repente foi lá e fez tudo em 6 meses. Condensado, não, a gente fez um pouco presencial, um pouco remoto também, mas íamos e voltávamos. Entendi. Bom, você começou a trabalhar muito cedo, né? Eu tô vendo aqui que você começou a trabalhar aos 13 anos de idade como costureira, olha só isso. Mais tarde como balconista e aos 17 anos iniciou a sua carreira como secretária em um consultório odontológico. Eu vejo que esse negócio do secretariado é uma coisa que te persegue, né? Desde os 17 anos, eu acredito que até quando você começou a trabalhar aqui com 13 anos como costureira, acho que você já pensava em ser secretária, né? Fala pra gente como é que iniciou tudo isso e o que fez você chegar a iniciar a sua carreira como secretária. Eu brinco bastante que eu não escolhi o secretariado, foi o secretariado que me escolheu. Percebe-se. E é muito interessante, porque na verdade eu acho que eu tenho um perfil que tem muito a ver com o secretariado, de ser uma pessoa organizada, de ser uma pessoa que cuida dos detalhes. Então, isso é meu, eu sempre fui assim. Então, a vida foi me levando para o secretariado. Entendi. Eu, embora tenha começado a minha vida profissional como costureira, eu já me destaquei, inclusive no curso de corte e costura, que foi um curso promovido na Associação de Moradores do bairro que eu morava. Eu já fui líder ali da galera, das pessoas que estavam fazendo o curso, então eu já percebi que eu tinha alguma aptidão para coordenar as pessoas e organizar alguma coisa. Entendi. E o lance de você ter começado a mexer com a costura? Tinha alguém da sua casa, da sua família que mexia com costura? Porque você falou que fez um cursinho e tal. Eu imaginei que de repente era uma influência da mãe, da avó, da tia, de alguém ali da sua família. Mas você foi fazer o curso para ser costureira? Sim, na verdade a minha avó, ela tinha uma primeira profissão que era costureira, depois ela se desenvolveu como cabeleireira, foi uma cabeleireira muito, muito conceituada em Campo Grande nos anos 70, nos anos 80, mas eu tinha uma tia que era uma referência como costureira, a minha tia Estela foi costureira a vida inteira, então ela era a minha referência como uma costureira de alta costura, inclusive. E esse curso, ele foi promovido na Associação de Moradores do bairro, para a gente aprender a fazer camisetas, olha só. Foi promovida por um vereador à época, e aí a gente foi lá para aprender a fazer camiseta. Mas eu já tinha alguma noção de costura, porque a minha avó já me ensinava. A gente tinha máquina de costura em casa, então as primeiras coisas ali, as coordenadas iniciais da costura, ela já tinha me dado. Então, foi por isso que eu fui para essa área da costura. E fiquei na costura por bastante tempo,
por incrível que pareça, com 13 anos. Quanto tempo? É bom, 13 anos para 17? Você ficou dos 13 aos 17 mexendo com costura? Mais ou menos até os 16, mais ou menos 16 e pouco. E depois eu fui trabalhar como balconista no centro da cidade, numa loja que vendia máquinas de costura, inclusive. A costura faz parte da vida dessa mulher, pois gente. Uma loja que vendia máquina de costuras. Fiquei ali como balconista um período. E logo surgiu essa oportunidade de ser secretária de uma dentista. Eu sou da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista. Entendi. E aí, a regente do coral em que eu cantava estava precisando de uma secretária. Falou assim, eu precisava de alguém como você. Aí eu falei, então vamos lá, né? E aí foi essa minha primeira experiência como secretária. Eu nunca tinha trabalhado como secretária. Nossa. E até porque... antes, parece que se tinha uma visão diferente do que era ser secretário, né? Então, parecia que ser secretária era uma coisa do outro mundo. Você não conseguiria ser secretária. Na verdade, quando na verdade você poderia ter apenas um dom para ser secretária, para atender bem e tal. E tantas outras coisas, né? Porque depois foi mudando-se muito. Aí surgiu a questão da secretária executiva. Exato. Né? Antes da gente entrar aqui na parte da secretária executiva, a gente vai dar uma mexida na sua vida para você contar um pouco para a gente, até porque aqui é a oportunidade de você... contar um pouco da sua história e as pessoas que às vezes conhecem você como secretária, professora, doutora e tantas outras coisas, saber um pouco da sua vida. Eu queria saber o seguinte, você foi criada pela sua avó e pela mãe, e conheceu o seu pai e a sua família paterna somente aos 13 anos. Eu queria que você falasse pra gente como que foi isso aqui, por quê? Aos 13 anos que você foi conhecer a sua família. Eu falo que a minha história não é uma história comum, é uma história muito emocionante, diferente. O meu pai, ele veio de Amambai, do interior do estado, para servir o quartel em Campo Grande e conheceu minha mãe, e aí tiveram um relacionamento e a minha mãe engravidou. Só que o meu pai foi embora quando minha mãe estava grávida de 8 meses. Ele simplesmente deu tchau para ela e foi embora. Tô grávida. Ótimo. Não, ele até ficou com ela um tempo. Ele foi embora quando ela estava grávida de 8 meses. De 8 meses? 8 meses, ele ficou com ela um período. E aí ele, tipo assim... Faltava só um mês pra você chegar e falar assim, eu não vou... tipo assim, muito. Deu um beijinho, não vou ficar com ela, não. Na barriga e segunda-feira eu tô de volta e nunca mais voltou. Segunda-feira de que semana, né? Pois é. Ele foi pra Mambai e aí nunca mais voltou. E nisso eu nasci. E eu tenho uma história muito, muito peculiar, porque a minha mãe me deixou um ano sem nome. Eu fiquei um ano sem nome, porque a minha mãe tinha a expectativa de que meu pai fosse voltar para me registrar. Entendi. E aí, no caso, e aí me chamava de Isso, porque antes eles tinham acordado que meu nome seria o nome da minha avó, que é Hélida. E aí eles tinham acordado isso, e aí meu pai não voltava, ela falou, não vou lá no cartório colocar o nome de Hélida da mãe desse infeliz, sendo que ele não veio. Me largou aqui com a filha da barriga e vou colocar o nome não vou pôr. do parente, mas de jeito nenhum. Não vou pôr. E aí eu fiquei um ano sem nome, a minha irmã mais velha, minha mãe já tinha uma filha do primeiro relacionamento, e a minha irmã começou a me chamar de Aline, e a minha mãe não sabe de onde ela tirou a Aline. Ela tinha 3 aninhos, e ela começou a me chamar de Aline, e um dia, faltavam 7 dias para eu fazer um aninho, a minha mãe falou assim, vou registrar essa criança, porque não pode fazer um ano sem nome, né? E aí chegou e falou assim, vou registrar de Aline, porque essa outra criança já chama ela de Aline, e aí fiquei Aline. E o Maruzzi, eu tenho um outro nome, né? Um nome composto. Foi muito hilário também, porque a minha avó tinha um salão de beleza. E ela entrou no salão e falou assim, eu vou lá registrar a criança. Aí a freguesa que estava assim, como que vai ser o nome? Aí vai ser Aline. Mas só Aline? Aí ela falou assim, eu acho que só a Aline. Põe Maruzzi. Tá bom, vou ler, põe Maruzzi. E ninguém sabe. Põe Maruzzi? Você já pesquisou o que é Maruzzi? Não, e ninguém sabe quem que é essa Fica a dica pra você pesquisar o que é Maruzzi, e depois você passa pra Aline. Meu Deus. E aí fiquei Aline Maruzzi. Aline Maruzzi Monteiro, que é o sobrenome da minha mãe. Aos 13 anos conheci meu pai, por uma curiosidade desta minha irmã, inclusive, fomos atrás, achamos meu pai. Não foi nem curiosidade sua, foi Não foi minha, por incrível que pareça, foi da minha irmã.
É a filha ou o filho quer conhecer o pai, né? Exato, E você foi influenciada pela sua irmã pela minha irmã. para conhecer. Porque a minha irmã tinha lembrança dele. Ah, entendi. Ela tinha lembrança dele. Aham. E aí fomos atrás, localizamos meu pai. Inclusive, no dia em que eu conheci, ele estava passando férias em Campo Grande. Ah. E aí foi um momento muito emocionante da nossa vida, aquele momento de conhecer, né? De saber quem que é o pai. Foi, assim, muito impactante para mim. Eu tenho a lembrança viva daquele dia. Até hoje. Que a gente se encontrou numa praça, na Praça dos Imigrantes, ali Sei. na Joaquim Murtinho. Aham. E aí dali começou a nossa relação, né, pai e filho, né? Esse paternar dele foi um pouco dramático, mas a gente hoje tem uma relação maravilhosa. É mesmo? É maravilhosa. Olha, que bacana ouvir você falar isso, porque o que acontece? Tem muita gente que passa por situações como a sua e que demora para conhecer o pai ou a mãe ou os pais e tem uma relação conturbada Exato. pro resto da vida. Exato. No entanto, você é diferente. Nós ressignificamos a nossa relação. Aham. Isso foi muito bom. Que bacana. Muito legal mesmo. A gente tem uma relação muito gostosa. Ele, a esposa dele, depois, e aí, no contexto, veio uma família Uma toda, família. né? Uma avó, eu tenho uma avó de 98 anos, Nossa. que ainda está aí dando muita alegria pra gente. Aham. E aí veio a minha madrasta, né? Aí eu chamo ela de boadrasta. E vieram os 2 irmãos. Então a gente tem uma relação maravilhosa. A minha madrasta trata os meus filhos como se fossem netos dela. E aí a gente construiu, então, essa relação bem harmoniosa que no começo não foi bem difícil, mas a gente conseguiu entender o perfil de cada um, respeitar cada um, né? Que isso eu acho que foi mais válido da nossa relação. É Entendi. saber que eu queria um pai que talvez eu não conseguisse ter. Aham. E ele queria uma filha que talvez ele não conseguisse ter. E aí a gente foi se aceitando, aceitando. e foi bem gostoso. Já bem pensou se gostoso. de repente, digamos que se até hoje você não conhecesse seu pai, ia ser muito diferente talvez da sua vida, porque no Exato. momento a sua irmã, ela te incentivou a conhecer o seu pai, né? Sim. Então, e você foi por causa dela. Então, talvez se ela não tivesse feito isso hoje, talvez hoje você poderia estar frustrada por conta de ter perdido a oportunidade de ter um relacionamento tão bacana quando você tem hoje com seu Exatamente. pai e com a sua boadrasta. A minha boadrasta. Boadrasta, né? E tios, porque a minha mãe é filha única. Aham. Então eu não Caramba. tinha tios. Eu não tinha tios. Os Aham. tios são os tios paternos. Os meus tios de referência são os tios avós, que são os Entendi. irmãos da minha avó, essa minha avó que era cabeleireira. Uhum. Então a minha mãe é filha única. Aí veio junto com a família os irmãos do meu pai, que são também a minha alegria. Eu Que sou legal. apaixonada pelos meus tios. Eu tenho um amor profundo pelos meus tios e tenho um relacionamento muito profundo com eles. Não é assim, uma distância. A gente se fala todo dia. Eu tenho um tio, o tio Zé Ramão, eu tenho uma admiração profunda por ele. A gente conversa todo dia, a gente se ajuda, a gente se respeita. É muito Que bom. bacana. É muito gostoso. Olha, é top demais isso. Isso aqui é bom, sabe por quê, gente? Que às vezes você faz uma entrevista no rádio, na televisão, rapidinho, e aí você não entra na história da pessoa, né? É igual aquele cara que às vezes tem uma mansão, mas na verdade ele foi o pedreiro da obra. Pois é. E você não sabe a história da pessoa. É. Né? E um programa como esse é uma oportunidade de você mostrar a sua vida, mostrar a sua história, porque não foi fácil chegar onde você chegou, Não, né? não. Inclusive, rapidinho aqui, antes da gente entrar aqui na parte que fala já da sua carreira como secretária, para onde você passou, onde você está, eu queria que vocês contassem uma história que eu vi sua, que eu não acreditei. Então, eu preciso que você fale. A história da Jujuba. É. Bom, Presta atenção nisso, gente. nesse contexto em que a minha avó era cabeleireira, depois a minha avó fechou o salão dela e nós fomos morar no Tiradentes. E na época o Tiradentes, no final dos anos 80, era tido como favela do Tirão. Favela do Tirão. E eu morava lá na favela do Tirão e nós vivenciamos um período de muita escassez em casa, assim, de muita dificuldade financeira. Quem já não passou por isso, né? Pois é. E muitos dias da minha vida eu lembro da gente ter comido arroz e banana, Uhum. porque era o que a minha avó tinha para oferecer pra gente. E a gente tava feliz, porque a Eu vou gente dividir tava com você ela que às vezes eu ali. não tinha banana, eu comia arroz e cebola. Ó, Eu não gostava da Eu roxa ainda porque a tava roxa na era vantagem da eu não gostava da bananinha. roxa porque a cebola roxa ela é mais ardida do que as outras. Então era normal. Você já estava na vantagem, era arroz com banana, mas vamos lá. E aí, não tinha dinheiro para
as guloseimas, para as coisas, né, que E que é tão necessário na nossa gosta, vida, né? como quando a gente é Que criança. gosta. Porque nós fomos pro Tiradentes, eu tinha 9 anos. E aí um dia, minha avó se envolveu bastante com o pessoal de igreja para ajudar, tal, né? E um dia um pastor chegou, ele sempre levava algum mantimento, alguma coisa para ajudar. E ele chegou com uma sacola amarelada com algumas coisas dentro e falou assim: irmã, eu trouxe esse aqui para as meninas. As meninas. E minha avó olhou, viu que era bala, né? Falou assim: toma, deu para mim e para minha irmã. E nós fomos lá para dentro. E quando nós abrimos o pacote de jujuba, nossa, eu sou apaixonada por jujuba. Nós abrimos o pacote de jujuba. Se demorasse mais um pouco para dar o nome, ia ser jujuba. Pois é. Quando abrimos o pacote de jujuba, as jujubas tinham larvas. Nossa. Porque elas estavam muito antigas. Muito antiga, estava há muito tempo lá no pacote já. E aí eu falei, mas eu não posso perder essa oportunidade de comer jujuba. Eu não vou abrir mão disso aqui. Esses bichinhos estão aqui dentro, mas essa jujuba me pertence. Um pacote de jujuba é muito jujuba pra jogar fora. E aí eu e a minha irmã arquitetamos ali, vamos lavar as jujubas. Meu Deus. E aí fomos e lavamos as jujubas. Dividimos irmãmente as jujubas e eu, mandou a jujuba pra dentro. Passei mal depois. Passou mal? Mas passei mal não, talvez porque as jujubas tinham larva, mas porque comi com tanta vontade de comer, comi muita jujuba. Mas o que esse fato traz pra mim, assim, sabe, Pedrinho, de ensinamento? É que, por mais que as adversidades da vida se coloquem pra gente, como a gente se coloca pra ela, é o que faz a diferença. Então, naquele momento, eu poderia ter falado assim, poxa vida, mas eu merecia uma jujuba limpinha, uma jujuba zeradinha, né? Exatamente. Mas não, eu peguei, fui lá e limpei a jujuba e comi com tanta graça, com tanta gratidão de ter aquela jujuba, e não deixei de gostar de jujuba. Não, eu ia perguntar exatamente isso, porque depois de uma dessa, você, sei lá, tem a chance de começar a odiar a jujuba, né? Não é. Por causa da jujuba, que eu quase comi uma larva. Então, você lavou bem lavadinho? Bem lavadinho, foi bem lavadinho. Ficou até sem graça, sabe? Porque aquele açúcarzinho da jujuba. Porque o gostoso da jujuba é açúcarzinho, né? Massinha, depois você tira o açúcar e fica uma massinha, mas fica meio sem graça. Meu Deus do céu, que história, hein, Aline? Deixa eu voltar um pouquinho na questão do seu pai, quando você encontrou com ele. Você lembra quais foram as primeiras palavras? O que você falou para ele, o que ele falou para você? Eu posso chorar. Talvez eu chore. Vamos com calma. O que aconteceu? A água tá aí? O que aconteceu? A minha irmã conseguiu falar com ele por telefone, certo? Nós não tínhamos esse contato. Ela procurou na lista telefônica um sobrenome, fez contato em Amambai e descobriu que ele estava em Campo Grande, na casa de uma tia. Entendi. Quando ela ligou e falou assim, eu preciso falar com ele não estava na casa. E aí ficou dele retornar a ligação pra gente. E aí ele não ligou. E no outro dia eu liguei. Falei assim, eu queria falar com o Omar. O nome dele é Omar. Eu queria falar com o Omar. E a minha tia percebeu que era eu já, né? Aí minha tia passou o telefone pra ele. Olha ela. Aí ele atendeu o telefone e falou assim, pode falar, minha florzinha. Ele já sabia que era eu. Ele já sabia que era eu. Talvez ele não tivesse tido a coragem de ir atrás de mim. Às vezes. Mas naquele momento ele já... Anteriormente, né? Então, assim, eu acho que até essa frase dele, se houvesse alguma dor da minha parte, ela já se desconstruiu naquele momento. Pode falar, minha florzinha. Meu Deus. E aí, 13 anos. Eu chorei. Sem falar, e do nada fala minha florzinha. Minha florzinha. Aí quebra, né? E aí marcamos de nos ver, nos encontramos. Foi uma coisa muito impactante quando eu o vi. Porque ele é um homem alto. E ele tinha um bigode farto, assim, sabe? E ele veio ao meu encontro. Ele veio ao meu encontro, assim, e eu... Embora eu tenho essa altura já desde essa idade, eu tenho 1,70 m. E aí ele veio assim, caminhando em minha direção, e eu fui na direção dele, e talvez tenha sido os segundos mais demorados da minha vida, sabe? Pra gente se encontrar, e o abraço mais caloroso que eu senti foi daí ele, eu tô aqui.
Você tem razão de se emocionar, porque Foi realmente... muito gostoso, muito É lindo. emocionante, É muito né? lindo. Nossa, que é isso, meu Deus do céu. Bom, vamos entrar aqui então para a sua carreira como secretária. Falando tanta coisa da sua vida, né? Conhecemos a história da Jujuba. A Jujuba a gente tinha que falar, gente, porque eu vi a história, eu li a história da Jujuba, eu falei, não é possível que ela fez isso. Ela tem que falar pra gente. Ela falou, ela fez. Você acredita num negócio desse? Grande abraço, seja bem-vindo aqui. Estamos aqui no Conexões em Pauta da Jovem Pan. Sempre um prazer ter você prestigiando aqui o nosso trabalho, tá bom? Bem, você trabalhou como secretária executiva em diversas empresas aqui em Campo Grande, né? Dentre elas o SBTMS, a Associação dos Membros do Ministério Público e Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo, o SISCOP-MS. Há 10 anos é servidora pública no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, né? E desde 2015 atua como chefe de gabinete no campus Campo Grande. Nossa, de costureira, de tentativa de ser secretária, de comer jujuba com larva não, porque ela tirou, e de repente uma história como essa. A gente percebe que você é muito guerreira para ter chegado até aqui pela sua história de vida. Fala pra gente um pouco de como é você olhar no seu currículo aqui e ver as empresas importantes, né, que você já passou, onde você está, o que significa isso para você? Como eu te falei lá no começo, eu falo que o secretariado, ele me escolheu, né? Nesse contexto ainda de adversidade, de pobreza, de dificuldade financeira, eu tive que parar de estudar. E aí parei de estudar na 6ª série. Caramba. Para ajudar na costura, Pra porque ajudar eu tinha na costura. que trazer o sustento para a família. E aí me vi sem ensino fundamental nem ensino médio, né? Quando eu fiz 18 anos, eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude, porque eu não quero ficar secretária para sempre. Ilusão, né? Eu não quero ficar secretária pro resto da vida. Eu quero né? ficar secretária prazer, pro resto secretária. da vida. Mas, porque também eu tinha essa visão reducionista do profissional de secretariado. Mas isso aí a gente vai falando aqui ao longo do programa. Mas, e aí, eu falei, eu vou voltar a estudar. Mas eu não queria voltar para a 6ª série. Pô, 18 anos, né? uma vergonha, né? Exatamente, no meio Falei, da, cara, no meio da gurizada lá. E aí eu fui fazer supletivo. O supletivo hoje é o Proeja ou Enseja, né? EJA. EJA, Já passou esse por tanta tudo coisa, aí. né? Muito E prazer, eu também fiz supletivo. Aí, ó. Companheira de supletivo aqui, ó. Vamos lá. E aí eu fui fazer o supletivo do ensino fundamental, terminei em 6 meses, e aí depois fiz o do ensino médio e terminei em mais 6 meses. Olha só, um ano. E aí falei, vou fazer faculdade. Beleza. Entrei na faculdade de História, comecei faculdade de História, parei, porque não tinha dinheiro para pagar. Aí falei, vou começar... Quem nunca, né? Não, aí falei, vou começar música. Aí o Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil ofertava uma graduação em música. Falei, vou fazer música lá no seminário. Olhando pra você, acho que você não leva jeito pro negócio. A música, acho que não ia dar certo. É porque cantava no coral da igreja, cantava muito em casamentos, essas coisas. Falei, vou pra área da música. Você quer saber, eu levo o jeito, eu canto na igreja. Então, aí também não dei conta de pagar. E aí sempre a dificuldade financeira me impedia. Só que aí eu já estava como secretária. De alguma forma, o secretariado já tinha me enfiado na história, né? Eu já era já tava secretária, grudado, já né? estava ali. E sempre com dificuldade e tal. E aí um dia um amigo meu, que é médico, e ele mora em Brasília, eu estava desempregada até, ele falou assim, Aline, você precisa fazer uma graduação em secretariado, você já é secretária há muitos anos, só que enquanto você não tiver uma capacitação na sua área, os melhores empregos vão ficar longe de você. E o pior é que é assim mesmo, né? E a realidade. E aí, eu sabia que tinha essa graduação de secretariado lá na FUNLEC, né, na Fundação Lotas de Educação e Cultura, e aí eu falei, eu vou fazer a faculdade. Eu falei, mas, Tiago, eu não posso fazer, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, pois eu te ajudo. Olha só. Eu vou ser o seu fiador do FIES. Ó, que legal. E aí eu falei, então tá bom. E aí fui fazer a faculdade e me encontrei no secretariado. Na verdade, despertou muito mais esse lado que eu tinha. Na verdade, o secretariado tinha encontrado você fazia tempo, tinha né? anos e eu não tinha... E aí você que foi encontrado depois, mas já estava em você. Mas, olha, tem uma história, outra história. Quando a gente era criança, eu não sei se vocês vivenciaram isso, talvez as meninas. A gente tinha os cadernos de resposta que a gente passava na escola e todo mundo respondia, o que você quer ser como crescer e tal, tal, tal.
E aí, eu lembro que eu fiz isso, eu tinha uns 10 anos, e eu respondi que eu queria ser médica. Ó, E aí, eu lembro da minha vizinha, a Zilda, de ter escrito que ela queria ser secretária. Quando eu li, eu falei assim, gente, secretária? Por que essa menina quer ser secretária? O que passa pela cabeça da pessoa que quer ser secretária? Essa menina quer ser secretária. Como que pensa pequeno, eu pensei, sabe? Uhum. Como que tá pensando pequena? Ela podia ser outra coisa, né? Mas ela queria ser secretária. Mas enfim, aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, de repente, me vi secretária e me vi fazendo faculdade de secretariado. E a né? sua amiga? Ela fez serviço social, ela é Aí, ó. assistente social. E aí fui... Na graduação, eu descobri que eu tinha muitas habilidades dentro do secretariado, muitas coisas que eu podia explorar dentro do secretariado, sabe? Então, eu acho que a graduação veio mesmo para chancelar aquilo que eu já tinha como vocação. É como vocação mesmo, sabe? E o secretariado é hoje a minha realização. Eu tenho 29 anos de secretariado. Secretariado. Ano que vem eu vou fazer 30 anos de secretariado, embora não tenha carinha de... Com a carinha de 22, assim. Exatamente. 29 anos de secretariado. Eu respiro o secretariado. Eu acho que o secretariado, ele precisa ser ressignificado, inclusive, no contexto local. Entendi. Essa minha experiência em Portugal me fez perceber muito isso, sabe, Pedrinho? O tanto que lá fora o profissional de secretariado é valorizado, é disputado, e ele tem um papel preponderante dentro das organizações. Entendi. Só que no contexto sul-mato-grossense, aí eu trago especificamente para o contexto sul-mato-grossense, porque também é uma realidade positiva nos grandes centros brasileiros, mas aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem essa visão muito reducionista do que é o profissional de secretariado. As pessoas partem do princípio que o profissional de secretariado é aquela que atende telefone, que faz um agendamento, Exatamente. que serve um cafezinho. Eu acho que foi isso que você discriminou sua amiga lá atrás. Você não quer ser secretária. Exatamente. Você deu o telefone, você viu uma água, um café, sendo que na verdade é muito mais que isso, né? É muito mais. Você já assistiu o filme Uma Secretária de Futuro? Sim. Assistiu? Mas é bom, né? É maravilhoso. Eu assisti esse filme em 96, 97 por aí. É muito bom o filme, muito né? bom, é muito bom. Ali ele passa uma visão mais ampla do que é ser secretária, né? Uma secretária de futuro, ela é uma guerreira, né? Ela luta muito naquele episódio lá, é muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, qualquer pessoa pode ser secretário? Então, eu poderia até dizer para você que qualquer pessoa pode ser secretária, mas eu estaria indo contra aquilo que eu acredito. Eu acho que o principal para uma pessoa ser secretária é ela gostar de pessoas. Ela tem que gostar de gente. Entendi. Ela tem que saber que ela vai ter alguns momentos em que ela vai ter que dispor de inteligência emocional e inteligência relacional. Então, alguns perfis eu acredito que sejam mais adequados para o profissional de secretariado. Entendi. Mas se a gente trouxer mais para o que... Eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas não sabem que existe uma lei de regulamentação da profissão de secretariado no Brasil. Eu não sabia. Pois é. É a Lei 7.377, de 1985. Ela regulamenta a profissão de secretariado no Brasil. E dentro dessa lei, ela divide os níveis de profissional de secretariado. Por exemplo, nós temos o secretário, que é o técnico em secretariado, que é aquele que precisa, o requisito mínimo dele é ter ensino médio. E o profissional secretário executivo, que é aquele, de fato, que tem a graduação em secretariado. E dentro dessa lei, a gente tem as atribuições do profissional de secretariado. Viu só? O que isso quer dizer para mim? Quer dizer, por exemplo, que quando eu falo que eu tenho a minha empregada doméstica, a minha secretária do lar, eu estou desrespeitando um segmento, inclusive. Entendi. Porque a secretária do lar, ela não desempenha as atribuições que estão previstas na lei. Muito bem colocado Então, ela isso aí. não Você vê que muita gente secretária do lar. fala isso, né? Exatamente. Ela é uma empregada doméstica, ela não é secretária do lar. Para ser secretário, dentro daquilo que a legislação traz, você tem que
tem que desempenhar algumas atribuições que estão arroladas ali na legislação. Entendi. É que antigamente, hoje eu não sei, né? Mas teve uma época que se discriminou muito a questão do trabalho como empregada doméstica. Sim. Não é verdade? E hoje, se você olhar o tanto de leis que tem, que favorece, que ajuda e que engloba ela dentro do mercado de trabalho com direitos como todos os outros têm, você vê que ser empregada doméstica é apenas mais um cargo e um cargo super importante. Eu vou falar uma coisa para você. As pessoas que às vezes têm uma empregada doméstica e quando ela falta, rapaz, você fica louco na sua casa porque tudo se destempera. Não é verdade? Exatamente. Então faz uma diferença muito grande. E eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes essas mulheres que são as empregadas domésticas, tem os empregados domésticos Sim, também, sim. né? Às vezes tem casal, em Campo Grande tem um casal que faz um serviço maravilhoso. Eles vão os dois para casa e faz o trabalho, o homem e a mulher. Que massa. Sabe? A gente tem visto isso aí nas redes sociais aqui em Campo Grande, mas eles fazem uma diferença gigante e trabalham muito, às vezes trabalha muito mais do que você sair da sua casa, o seu marido também. Dá para juntar o trabalho dos dois, é o trabalho que ela desempenha dentro da sua casa. É mesmo, né? é sim. Não, eu concordo que tenha que ter uma valorização com o profissional, o empregado doméstico, e isso aí é indiscutível para mim. Mas Já está melhor hoje, né? sim, sim, mas esse ressignificar da profissão do empregado doméstico é uma luta constante, né? Porque é uma categoria que infelizmente é desvalorizada, mas isso não quer dizer que ela é um profissional de secretariado, Né? infelizmente. Exatamente. Ela não- Então, foi isso que eu quis dizer quando eu falei a respeito dessa discriminação que tinha, que às vezes criada até pelas próprias empregadas domésticas, quando você falava de empregada doméstica. Sim. Né? Então, as contratantes ou os contratantes começaram a usar, se referir a ela como secretárias do lar. Não é verdade? Para minimizar, Pra esse minimizar, impacto entendeu? do Mas hoje negativo. em dia é muito bacana e tem pessoas que ela tem orgulho de saber que ela tem uma profissão, seja de empregada doméstica, seja lá como for, né? Elas têm orgulho de ser e eu vou falar uma coisa para você, faz a diferença na vida de muita gente. Bom, vamos falar agora sobre um projeto, né, uma proposta de lei do Dia da Secretária, né, que é o dia 30 de setembro. Vamos começar falando sobre o dia 30 de setembro, porque dia 30, e aí o que fez você tomar essa iniciativa de apresentar essa proposta? Bom, o dia 30 de setembro, ele é por duas razões. Primeiro, porque a lei de regulamentação da profissão no Brasil, ela foi promulgada no dia 30 de setembro de 1985. Entendi. Então, é uma data relevante para a categoria, já é consolidada entre os profissionais de secretariado, que esse é o dia do profissional de secretariado. Mas, por que 30 de setembro também? Porque lá atrás, o inventor da máquina de escrever, eu vou contar para você a história da primeira secretária. O inventor da máquina de escrever, o Christopher Scholes, ele... Que era amigo do Charlie Chaplin, foi nessa época, não foi? Deve ter sido mais ou menos. E aí o Christopher Scholes, ele desenvolveu a máquina de escrever, a primeira máquina de escrever que de fato funcionava. Outros protótipos já tinham sido criados, mas ninguém fazia a máquina ter aquela agilidade do responder, do toque à impressão lá Entendi. da De bater lá da e voltar. letra. Isso. E o Christopher, ele conseguiu desenvolver uma máquina que fosse alinhada ao tempo. Entendi. Só que o invento dele estava parado, ninguém dava credibilidade para ele. E o que ele teve de ideia? Ele colocou a filha dele, a Lillian Scholes, para fazer uma apresentação numa praça pública datilografando. E isso aconteceu em 30 de setembro. Entendi. E aí, ela foi considerada a primeira secretária por conta desse momento que ela protagonizou uma virada de chave na carreira dele. E aí, depois, ela começou a datilografar. Ela começou a fazer textos datilografados, porque aí ela tinha habilidade, porque ela tinha o protótipo ali, aí depois a máquina foi fabricada em alta escala, então ela tinha habilidade, então as pessoas mandavam para ela os textos para ela datilografar e ela ficou conhecida como a primeira secretária. Entendi. Então, 30 de setembro tem já uma... Tem várias coisas que englobam, né? Tem. Bom, você falou da máquina de datilografar e da filha do... Christopher Scholes. Que ela... tinha o protótipo, portanto ela sabia escrever, né? Mais do que todo mundo, logicamente. Aí uma pergunta que eu duvido você saber.
Por que a sequência das letras? Você sabe por quê, não? ASDFG, cedilha, SK, não sei. Olha, Eu sei digital, mas eu não sei por que porque é um negócio curioso. Você concorda comigo? Sim, é. É um negócio curioso, porque né? não é uma sequência lógica considerando Exatamente. o alfabeto, né? Aham. ASDFG, Isso. cedilha, LKJH. Olha, a senhora fez com certinho. E você sabe que Eu fiz datilografia. eu também fiz. E aí tinha aquele que você vinha com o dedo aqui, depois tinha mais uma tecla pra frente, né? Isso. Que era pra finalizar. Exato. E aí quando você ia fazer o teste, tinha um tempo lá que eles colocavam, né? Sim, tinha que ser no tempo, né? Aham. Muito bem. Mas a datilografia foi muito bom pra gente que digita hoje, Sim. porque hoje, por exemplo, eu consigo digitar conversando aqui. Você consegue? Eu consigo fazer não um consigo. texto sem... Eu tenho que digitar, depois eu tenho que olhar tudo de novo. Muito bem. Bom, fala um pouco pra gente, né, da sua vida atual, como o que você está fazendo hoje, né, e tipo, um conselho, uma dica, né, para as pessoas que de repente pensam em ser secretária, ou que às vezes não tem um rumo na vida, vamos dizer assim, né? Às vezes você pensa em ser uma coisa, se queria ser música, virou secretária. Né? Aqui a secretária fez trabalho social. Né? Então tem gente que às vezes não conseguiu achar ainda um caminho, né, para É. onde eu vou. É. Né? Vamos colocar aqui na mesa uma possibilidade de você ser secretário ou você ser secretária. Você, o trabalho que você faz hoje, eu gostaria que você falasse como que está a sua vida hoje e uma dica, um conselho para as pessoas que de repente está perdido, né, procurando um norte e que de repente secretariado seria um caminho ideal para essa pessoa. Sim. Bom, primeiro eu tô ali no Instituto Federal de Educação, né? Eu imersa na área da educação por conta de estar no Instituto Federal, uma casa que me recebe e me dá autonomia para atuar como profissional de secretariado. Isso também é muito importante. Isso ajuda você a ter liberdade no que você faz, Isso, né? exatamente. A empresa onde você está, a instituição onde você está, confiar em você. Isso é fundamental, eu penso. E aí, lá eu atuo como chefe de gabinete, assessorando diretamente o diretor-geral do Campus Campo Grande, né, e as demais direções. Mas, enfim, o que eu diria para quem quer entrar hoje no secretariado? Por acaso, o secretariado é uma das profissões de entrada no mercado de trabalho. Ali. Porque o adolescente, ou a menina, o rapazinho que está começando a carreira, ele vai começar para essas áreas mesmo, Exatamente. que tecnicamente exijam pouco. Ela exige... E é aí, desculpa interromper você, e é aí que você entra como secretário, iniciando a sua carreira na empresa, você vai entrar naquele que é o início mesmo, né? Que é atender o telefone, servir uma água, um café para o convidado e tal. Esse é o início. Exato. Né? Mas o que pode abrir um grande leque para o futuro, né? O que diferencia, por exemplo, um profissional de secretariado executivo de um profissional secretário, que é esse o mais ali inicial, né? O que eu acho que é fundamental? Primeiro é você entender quais são as competências necessárias para você atuar como profissional de secretariado. E isso tem um pouco de pertinência com aquele lugar onde você quer estar, sabe, Pedrinho? Porque você precisa entender naquela empresa em que você quer estar, se promover e crescer, quem é aquela empresa, para eu saber quais as habilidades que eu preciso desenvolver, quais competências que eu preciso desenvolver para estar ali. Você sabe que eu fiz no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, a minha dissertação, ela foi sobre gestão por competências. E aí eu fiz uma pesquisa sobre o papel dos assessores dentro do Instituto Federal mesmo, e aí trazendo esse contexto do quem é o assessor de fato dentro de uma instituição, de uma organização. E aí uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa é que o profissional de secretariado, ele é um agente de comunicação. Nós somos agentes de comunicação. Sim. Você no jornalismo, o profissional de secretariado no jornalismo. No secretariado. No secretariado, a gente é agente de comunicação. Por quê? Porque a gente é interlocutor entre os setores. Sim. A gente é interlocutor entre a alta direção e os abaixo dele. A gente é interlocutor entre a instituição, a empresa e a comunidade externa. Sim. Então, o profissional de secretariado é um profissional da comunicação. Mas
O que foi mais Muito bacana importante isso, hein? da minha pesquisa... Abre um pouco a visão, isso que você falou. O que foi mais importante da minha pesquisa é que na gestão por competências a gente tem as soft skills e as hard skills. As soft skills são as competências comportamentais para qualquer profissional e as hard skills, as competências técnicas. O que quer dizer isso? As competências técnicas são aquelas competências que eu adquiro por meio de capacitação, de curso, de mestrado, de doutorado, de graduação. As soft skills são as comportamentais, é como eu me coloco diante das situações. Quais são os valores que eu trago para a minha atuação. E a comunicação, ela está dentro das competências técnicas e das comportamentais. Das técnicas, por quê? Porque para você ser um profissional de secretariado, você tem que escrever bem. Você tem que saber fazer um relatório, fazer uma ata, uma memória de reunião. Então, você tem que ter conhecimento técnico da comunicação. E nas soft skills, falar bem, ter uma comunicação assertiva, você saber se relacionar de forma inteligente na hora que você está num momento conflitante. Sim. Você ter um pouco de conhecimento de gestão de conflitos, você saber qual que é o melhor momento para você falar. Então, isso faz parte das competências comunicacionais também. Entendi. Entendeu? Então, é sobre isso que eu acho que quem quer se inserir no mercado como profissional de secretariado precisa entender. Quem eu quero ser como profissional de secretariado? Não é simplesmente ser, né? Não é simplesmente ser. Porque simplesmente ser, você vai estar ali, talvez os valores daquela empresa não se coadunam com os seus. Exatamente. E aí, por que as pessoas têm adoecido nos trabalhos, nos seus empregos? Porque ela está num lugar que ela não sabe o que ela tem que fazer. Ou, se ela sabe o que ela tem que fazer, ela não gosta de fazer não aquilo. Gosta de fazer. Ou quando ela não gosta ainda de fazer aquilo, aquela empresa, a cultura da empresa não conversa com a cultura dela. Exatamente. Com os valores dela. Então ela adoece, porque aí ela não se vê capaz para procurar alguma outra coisa, para sair dali. A situação, às vezes, financeira é aquilo que deixa ela mais impossibilitada de dar esse passo à frente. E aí ela vai adoecendo. É verdade. Porque está infeliz. É verdade. E aí você tocou num assunto importante, porque às vezes você tá num lugar que você não é feliz, faz aquilo que você não gosta, mas você tá lá por conta de que é o que tem para hoje, vamos dizer assim. E aí as pessoas precisam ter um momento, né? Um momento para ela chegar e acordar e ver que não é aquilo que ela quer para a vida dela e partir em busca de outra oportunidade, porque senão a vida passa. Exatamente. Né? O tempo passa, você fica preso em uma situação, não consegue se desenvolver, não consegue ser aquilo que você gostaria de ser, não consegue se doar da forma que você tem capacidade para se doar, porque quando você não está feliz num lugar, num emprego, você não consegue se doar, não consegue prestar o serviço do jeito que a empresa gostaria que você prestasse. Porque você não está feliz mesmo. Né? Você tá não tem brilho nos olhos. Você não tem brilho nos olhos. Exatamente. Mas você sabe que até a gente que sabe, por exemplo, eu tenho consolidado no meu coração que o secretariado é a minha paixão. Mas em alguns momentos na minha carreira eu me perguntei, gente, mas será que é isso mesmo que eu quero? Mas o que isso aqui está me trazendo de bom? Eu tenho uma história que eu conto muito importante, assim, eu acho que foi... sempre nas minhas aulas, nas minhas palestras eu conto. Eu fui secretária de um médico uma vez, e ele era muito grosso. Ele era mal educado. E aí eu lembro um dia que... Sabe aquela coisa que você tem que fazer 200 coisas ao mesmo tempo? Tocou o interfone, tocou o telefone, chegou uma paciente para atender, ele chamou, chegou um representante de laboratório, tudo ao mesmo tempo. O que eu faço primeiro? O que eu faço primeiro? O que eu fiz primeiro? Peguei, atendi o telefone, atendi o interfone, botei a pessoa para dentro, porque estava no sol quente lá fora, atendi o telefone, pedi um minutinho e fui até a sala dele, E fui até a sala dele e falei para ele que o representante ia entrar. Aí coloquei o representante, voltei, atendi o telefone, marquei a consulta, o representante saiu. E eu estava atendendo uma paciente aqui, eu não podia interromper aquela conversa. Questão de 2 minutos, 3 minutos, ele ficou sozinho lá. Quando eu cheguei na sala dele, ele gritava comigo. Nossa. Por que você demorou? Eu fiquei tão espantada, falei, mas eu estava atendendo lá, não estava sentada à toa. Eu estava atendendo. E ele gritava, urrava. Quando eu voltei para a recepção, uma paciente olhou para mim e falou assim...
Não deixa ele fazer isso com você. Aí eu fui, coloquei paciente e voltei e liguei pro Endrigo. Falei, vou pedir demissão hoje. Ele falou, meu Deus, por quê? Endrigo conhecido como Mi Marido. Mi marido. E aí falei pro Endrigo, a gente tava, não tinha uma situação financeira que falasse assim, não, beleza, sai do emprego, Pode vamos sair, ficar de boa. Não. pode sair que o pai segura as pontas. Aí eu falei, eu vou pedir demissão. Ele grita comigo, ele me desrespeita. E ele falou assim, pode fazer o que você achar que é importante fazer, eu estou com você. Aí, bacana. Desliguei o telefone. Aí ele terminou o atendimento, eu terminei todo aquele dia de atendimento, fiz bonitinho, saiu a última paciente, eu entrei na sala e falei assim, doutor, hoje foi meu último dia aqui. Aí ele falou assim, do que você está falando? Aí eu falei assim, eu não volto amanhã. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não preciso. Por que você não vai voltar amanhã? Aí ele falou assim, porque o senhor gritou comigo. E eu não aceito ser desrespeitada desse jeito. O senhor tem feito isso várias vezes, é recorrente, e eu não quero mais isso pra minha vida. Ele falou assim, não faz isso comigo, você é meu braço direito. Eu falei, pois então o senhor ficou aleijado. Então você ficou aleijado agora, hoje. filho. Começa a trabalhar com o canhoto, porque o direito você tá perdendo agora. Eu não vi nem a hora que eu falei. Eu falei assim, então, pois então o senhor ficou aleijado hoje. Olha só. Aí ele falou, não é possível, eu duvido que você não vai vir amanhã. Nunca mais apareci, Pedrinho. Nunca mais apareci. Por acaso, eu estava fazendo um processo seletivo no Sebrae na época e deu tudo certo. Logo em seguida, entrei no Sebrae, fiquei no Sebrae um tempo. Mas, assim, o que eu fico pensando são valores que são inegociáveis pra gente. Com certeza. Esse é um valor inegociável para mim, o respeito. O respeito, a dignidade. Respeito a mim enquanto pessoa, primeiro, depois enquanto profissional, por estar ali. E assim, nada justificava ele estar fazendo aquilo E não comigo. justifica, né? E não justifica, não tem... Eu acho que se você não serve ou fez alguma coisa errada naquele momento, naquele setor, tem que ter uma conversa. Eu acho que você, muito melhor que eu, logicamente, sabe disso, como secretária, se você não está dando certo num setor e, de repente, eu estou sendo obrigado a te tratar de uma forma mais áspera, significa que você não está dando o atendimento que eu preciso para aquele setor. Sim, então, acho que vai também do cara chegar e falar, aqui você não serve, vamos ver no que vai dar certo você aqui, então, porque aqui está me estressando. Isso, só que o que eu acho é o seguinte, a empresa... Antes do grito. Exato. Não, e na verdade eu acho que o grito nem deve acontecer, e não precisa acontecer. O que é? A gente precisa entender que quando a gente contrata um profissional, a gente tem que ter estabelecido para ele qual que é o papel dele ali. O que ele tem que de fato fazer? Acontece que hoje a gente recruta e fala assim, ó, toma aí e se vira. Descobre o que você tem para fazer. Exatamente. Qual é a capacidade, né? E isso é um grande vilão dentro das empresas. Porque as pessoas vão fazendo e não vão se desenvolvendo. A gente tem dentro da gestão por competências, por exemplo, as competências requeridas e as competências evidenciadas. O que são as competências requeridas? São as competências requeridas para aquele setor, para aquele cargo, para aquela atuação em que você está dentro daquela empresa. Porque pode ser... competência requerida para uma secretária dentro do consultório pode ser diferente de uma competência requerida para uma secretária lá no escritório de advocacia, lá numa empresa de engenharia, pode ser diferente. E as competências evidenciadas, o que é isso? As competências evidenciadas é aquelas competências que o profissional tem para desenvolver aquelas habilidades, para fazer aquilo ali, aquele trabalho. E que o patrão tem que descobrir. Tem que haver um encontro ali para saber. Isso. Ele tem tais capacidades. Exatamente. Tais habilidades. E aí, o que a gente identifica? Que, fazendo um paralelo entre as competências requeridas e as competências evidenciadas, eu tenho um gap de competências. Esse gap de competências tem que ser minimizado quando a empresa vê potencial nesse profissional para fazer as entregas que ela precisa. Entendi. Então, a empresa também é responsável por trazer o profissional para um nível que ele performe em alta performance, Entendi. Entendeu? Que ele atue em alta performance. Desempenho, também é responsabilidade da instituição, da empresa. Entendi. É do profissional, é óbvio, ninguém está tirando do profissional essa responsabilidade. Eu não vou deixar a vida me levar. Mas é uma parceria. Entendi.
Dona secretária, obrigado pela aula. Que bom. Foi show demais. Olha, que honra poder falar com você, poder entrar na sua vida, né? E descobrir tantas coisas aqui e passar para todo mundo, né? Porque, como a gente falou no começo, é interessante você saber que muitas vezes você chega em algum lugar, mas você passou por grandes dificuldades antes, né? Às vezes você está na areia, né? Está na praia, mas você vem nadando de onde? E há quanto tempo? E como conseguiu chegar como? Não é verdade? Então você tem uma história linda, fantástica. Deus te abençoe Amém. grandemente. Amém. Obrigado por essa oportunidade de conversar com você Eu aqui. que agradeço. Tá bom? E para a gente finalizar, eu gostaria de falar agora do Hospital do Câncer, Sim. né? Falar sobre o Hospital do Câncer, essa campanha, né? Essa campanha de doação, a campanha para ajudar as pessoas que realmente precisam ali. E a gente sabe que quando chega ali, é um ambiente onde você tem que entrar com o coração na mão, né? E servir aquelas pessoas ali, porque quando você vai ali, você acaba levando a sua família inteira, todo mundo sofre junto. Muita gente não tem condições nem de ir ao hospital, às vezes, né? Muita dificuldade. E aí, vamos falar então dessa campanha, né? Para ajudar o hospital. Que é o Alfredo Abrão, né? O Hospital do Câncer aqui. Hospital de Câncer Alfredo Abrão, ele tem a rede feminina de combate ao câncer, né? E o Conexões em Pauta tem uma parceria para chamar as pessoas a participarem como voluntários e ajudar também financeiramente, porque o hospital de fato precisa, né? Está sempre carente de recursos, porque o volume de pessoas adoecidas, infelizmente, é muito grande. E tem aumentado muito. Exatamente, também, né? E a rede feminina, ela é um ato de amor, né? Um ato voluntário das pessoas que estão ali. Eu já vivenciei, a minha avó teve câncer e fez um tratamento ali no Alfredo Abrão, e é muito lindo o trabalho que a rede faz. Você sabia que a rede traz pãozinho com chá todo dia de manhã lá no saguão do hospital para todo mundo que está lá esperando para ser atendido pelo médico. Cara, isso é um carinho. É um carinho. E sobretudo... quem tá ali parece que dá uma renovada na energia, né? Mesmo que você vai ali destroçado, né? Você vai ali, chega quebrado, às vezes dilacerado, porque muitas vezes você adoece junto com o ente querido que está ali, né? E recebe esse carinho. Pedrinho, e você sabe que, sobretudo, é um olhar muito acolhedor para aqueles que estão em vulnerabilidade social. Porque tem muita gente que está no hospital, que chega no hospital de madrugadinha, não teve um dinheiro para comprar um pão. Para tomar um chá, entendeu? Tomar um cafezinho. E a rede tá ali, ó, com um negócio fresquinho, delicioso. Eu já comi várias vezes quando eu estava acompanhando a minha avó. É uma delícia. Então, eu acho que a gente levantar essa bandeira de apoiar a rede e apoiar o Hospital do Câncer é muito mais gratificante para nós do que para quem está recebendo, né? Porque exatamente. é um gesto de carinho, um gesto de amor. É por isso essa questão do apoio financeiro, né? Porque às vezes você pode ajudar com tantas coisas, mas às vezes o pãozinho, como ela disse aqui, que é o pãozinho fresquinho, que chega ali no dia, a pessoa vai cedinho de madrugada, ele pega o primeiro pãozinho da padaria e compra, né? Então por isso que precisa desse valor financeiro, né? E como é que faz para ajudar? Entra em contato com o hospital, entra em contato com a rede. Direto no hospital. A gente vai colocar aqui o link, a gente vai colocar os telefones. Telefone para contato, vai estar aqui, contato, né? E aí a pessoa pode ligar, pode fazer contato, ou pode ir direto lá no hospital também. Lá tem sempre alguém ali eles têm uma salinha, né, da rede, sempre tem alguém recebendo as pessoas com o maior carinho e recebendo as doações. Muito bem. Tem uma mensagem bacana para a gente finalizar aqui, para você deixar para as pessoas? Eu acho que o que eu tenho de maior preciosidade dentro da minha vida é ter uma família que te apoie, né? Tudo, né? Eu falei sobre mim, mas eu também sou a mãe da Mariana, a mãe do Pedro Henrique, a filha da Meire, a esposa do Endrigo, a filha do Omar. Eu sou, além dessa profissional, eu sou a Aline, pessoa, né? Sim. Pessoa física, né? Eu sou a pessoa física. E o que leva a gente à realização
como pessoa, como profissional, também é uma base familiar Com muito, certeza. muito consolidada, né? É verdade. É, A questão da família é importante ter porque é o seu essa- alicerce, seu refúgio, né? Exatamente. Você sabe que uma das coisas que a gente estava falando aqui de Portugal, né? De ir para Portugal. Se eu não tivesse o apoio do meu marido, eu não teria ido. Verdade. Porque eu tinha criança pequena. Uhum. Eu tinha 2 filhos pequenos e ele falou assim: vai que eu te apoio. Caramba. Vai que eu te apoio. E olha, ele foi muito mais do que só marido, porque ele ainda foi o neto da minha avó, porque a minha avó estava com câncer nesse período, ele cuidou da minha avó nesse período. Então, ele foi o filho da minha mãe, ele foi muito mais do que só o marido. Que parceria. Né? Parceria. Então, a gente ter essa rede de apoio faz a gente crescer. Mas, sobretudo, eu penso que é a gente ter vontade de crescer. É a gente Querer, se ver num lugar em que você está desconfortável, porque era assim que eu me via, lá, numa situação ruim, de passar fome, de passar necessidade, de não ter uma roupa, de não ter um sapato. Tantas pessoas desistem, né? Então, e eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Mas eu não quero isso pra mim esperando que o outro resolva por mim. Eu não quero isso pra mim me movimentando pra mudar. E é isso que eu tenho feito, né? Todo o tempo. Eu agora, no doutorado, né, e pensando, e estudando, e fazendo projetos, eu tenho... Paralelamente, eu dou treinamento para equipes de atendimento, para secretárias que querem performar legal, para secretárias que querem crescer. Então, eu dou mentorias para elas. Então, por que isso? Porque eu entendo que a gente, se colocando de forma diferente na situação, a situação fica pequena. Exatamente. É verdade. É isso. Muito bem. Aline Zotelli. Grande beijo para você. Eu que agradeço. Deus te abençoe grandemente. Você, o Endrigo, parceirão, né? Tá com você, toda a sua família. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua história de vida, que serve de exemplo para muita gente. Muito obrigada. Tá bom? Pedrinho, Obrigado pela sua oportunidade. presença aqui, tá bom? Muito obrigada. Beijo grande para você. Foi isso, gente. Conexões em Pauta, aqui na Jovem Pan, Campo Grande.